Paz do Senhor, irmãos. Quantos estão felizes com Jesus de estar aqui? Diga amém. Bom estarmos mais uma vez, nessa reunião, nessa conferência dos jovens. Estivemos aqui ontem, foi uma bênção. E cremos que hoje não será diferente, que o Senhor com certeza fará aquilo que aprove no coração dele fazer. A minha Bíblia diz que o Senhor jamais reúne o seu povo em vão. Então é certo que Deus te trouxe aqui, e é fato também que há um propósito de Deus para você. O que eu preciso fazer, pastor, para entender isso? É simples, diga comigo, é simples. Diga, é fácil. É fácil. Eu preciso que você esteja atento, com o seu ouvido atento, aberto, com os seus olhos atentos e abertos, para receber aquilo que Deus tem para você. Deus fala de diversas maneiras com a mesma palavra. Ele pode usar uma pessoa com uma palavra para falar para pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Certo é de que a Bíblia diz que o Senhor jamais reúne o seu povo em vão. Então Deus te trouxe aqui, e eu tenho certeza de que Deus há de fazer algo por você e para você nessa noite. Nós estamos numa conferência dos jovens, somos a Igreja Moriá, e hoje nós temos várias pessoas nos visitando, e eu louvo a Deus por esse dia. E nessa conferência, uma coisa que eu quero partilhar com vocês é que nós temos percebido que tem havido muita mudança no mundo. Eu tenho 46 anos de idade, já fui jovem também, não me considero ainda muito velho, estou na ativa, mas tenho consciência que já não tenho mais meus 18, 19 anos. E uma coisa que me faz pensar e partilhar principalmente com os jovens que estão aqui hoje, é que a maioria dos jovens pensam que não vão envelhecer, acham que o tempo não vai passar. Não é assim, Ceará? A gente que era jogador, eu também era bom de bola, rapaz. O que vocês estão rindo? É verdade. Então, a gente acha que o tempo não vai passar, as coisas vão correndo. E eu também tive a oportunidade, nesse pouco tempo de vida, 22 anos de ministério, 46 anos de vida, eu pude ver pessoas que também, quando a ficha caiu, quando eles atentaram para a vida, o tempo já havia passado. Mas vocês que são jovens, vocês têm a oportunidade de fazer a coisa do jeito certo. Principalmente, estar arraigado, ligado em Deus e com o seu propósito para a sua vida. Então eu quero deixar para vocês, os jovens em especial, e para toda a igreja, um conselho hoje, ou 7 versos apenas que eu vou ler rápido, a respeito da vida de vocês que são jovens, porque ser um jovem crente nem sempre é fácil, principalmente nos dias de hoje. As propostas são muitas, A pessoa, para poder viver uma vida errada, vida de pecado, ela nem sequer precisa sair de casa. As propostas são muitas. As drogas agora tem teleentrega, a bebida tem teleentrega, você liga, chega. A pornografia chega em qualquer lugar no mundo através da internet. Então são muitas propostas que Satanás faz para prender os jovens. Pastor Wellington trouxe aqui ontem algumas pesquisa, estatística. E prova-se que a maioria das pessoas que convertem fazem isso quando são jovens. A chance é muito pequena de se fazer quando velho. E a Bíblia também nos aconselha a respeito disso, mas Deus sabe disso. Deus sabe que não é fácil para um jovem manter-se cristão, manter-se fiel a Deus e manter-se com os propósitos que Deus tem para ele. Deus sabe disso. Então Deus está com você. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, que mesmo você sendo jovem, diante de tantas propostas que existem, Deus nunca vai deixar você sozinho. A Bíblia diz que mesmo que uma mãe que amamenta o seu filho esqueça dele, Deus jamais esquecerá de você. Isso é uma coisa que nós precisamos ter na nossa vida arraigada, essa garantia, essa certeza de que não estamos sozinhos. Se você
é jovem e precisa de um encorajamento, se você precisa de um impulso, de uma motivação para te levar a chegar aos lugares que Deus diz que você vai chegar, a receita principal para mantermos de pé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Isso é o princípio de tudo. Nós precisamos entender isso. E a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, verso 14: filhinhos, eu escrevi a vocês, ou eu vos escrevi, porque conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi a vocês, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi a vocês, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês vencerão o maligno. Uma frase que eu quero que vocês entendam, por mais que você aparenta não ter, né? Porque o jovem, o adolescente, é normal. O adolescente, ele cresce primeiro, parece que é os braços, fica uma coisa toda esquisita assim, sabe? O adolescente e o jovem ainda não tomou uma definição. Os meninos normalmente entram na academia para ficar fortinho, né? E ganhar massa muscular. As meninas começam a aprender a andar de salto, a usar sutiã, e a fazer o cabelo, a fazer as unhas, e aí vai, e ganha uma forma de jovem. Mas uma coisa que a palavra diz, independente do seu porte físico, a Bíblia está dizendo que vocês jovens, vocês são fortes. Vocês precisam crer nisso. Os jovens que estão aqui, digam comigo assim: eu sou forte. Porque a Bíblia diz que eu sou forte. Eu até estava assistindo um filme ontem, e a história, o pano de fundo da história era um menino que ele apanhava na escola. E a mãe desse menino ligou para o pai e disse para ele: olha, ele apanhou de novo. E o pai decidiu trazer uma experiência nova para aquele menino, para ele ter a certeza de que o que fazia ele apanhar não era o porte físico, era o medo que existia dentro dele. E o pai dele estava ajudando ele a vencer isso. E é normal vocês que são jovens encontrarem medos nas vossas vidas, decisões que precisam ser tomadas, encontrar situações que você não sabe o que fazer. E só o tempo, a experiência que nos ensina. Salomão, ele pagou um preço alto em vida, porque ele ganhou num pedido que ele fez a Deus. Ele disse: Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. E Deus deu para ele. Só que sabedoria é algo que só se adquire com a caminhada, experiência, com a vida. Tem coisas que eu fiz, tanto certa quanto errado, que vocês talvez nunca fizeram. Então eu posso falar para você como fazer certo e até mesmo vos orientar para não fazer errado. E isso só se consegue com experiência. A vida nos ensina. E jovens, eu tenho 2 lá em casa, e eu percebo isso tanto com os que eu convivo quanto que eu tenho dentro de casa, que vocês na caminhada da vida, às vezes a gente fica achando que não é bem assim, pai, que funciona. Só que nós já passamos por esse caminho. Aí vocês têm mania de dizer assim: mas hoje é diferente. Na nossa época nós dizíamos também que era diferente. E uma coisa é certa para todos nós, jovens, adultos que estão aqui: ninguém de nós temos o poder de segurar o tempo. Ele passa. Todos nós vamos envelhecer. Isso é inevitável, a não ser que você seja arrebatado, algo aconteça que você vá antes, mas todos nós vamos envelhecer. E uma coisa que nos forma como homens e mulheres é a experiência de vida, é o tempo. E para que possamos chegar ao lugar que Deus diz que nós vamos chegar, nós precisamos ter força. E João escreve aos jovens dizendo: eu estou escrevendo para vocês porque eu sei que vocês são fortes. Eu tenho um pastor jovem, amigo, que também foi da nossa igreja. Ele hoje mora em Amsterdã, na Holanda. E estava conversando com ele essa semana. Ele disse assim: pastor, eu perguntei para ele como é que estava a igreja, o grupo de trabalho, as coisas, como é que estavam caminhando. Ele diz assim: os meus cooperadores são todos jovens. Ele falou: eu só tenho menino comigo, não consegui ninguém mais velho para trabalhar. Eu disse para ele assim: Júnior, é a melhor coisa que você fez. Aí ele disse: eu lembro de um dia que nós estávamos numa revisão de vidas, falou o lugar que o senhor até falou, e eu olhei do seu lado, tinha um monte de jovem trabalhando. Qual é a vantagem de trabalhar com um jovem que é temente a Deus?
é porque os jovens não cansam fácil. Você fala com eles assim: vamos passar a noite acordados? Eles podem cochilar, mas o desafio é tão grande que eles vão se esforçar, pôr um palito no olho e vão ficar acordados. O mais velho, você olha para ele, ele já dormiu. Não é assim? A gente encosta um pouquinho, já dormiu. Então a Bíblia diz que o jovem tem a força e o velho tem a sabedoria. Então o jovem não chega a lugar nenhum sem os velhos, porque depende da sabedoria, do ensinamento, da orientação. Mas os velhos precisam dos jovens por causa da força. A Bíblia está dizendo que os jovens são fortes. Então uma coisa que eu quero deixar, um conselho para vocês jovens: a Bíblia diz que você é forte. Se a vida tem te dito alguma coisa, tem te oprimido, se as coisas da sua caminhada têm feito você sofrer, você precisa acreditar nessa palavra. Há uma força de Deus dentro de você, e você vai chegar onde Deus diz que você vai chegar. Ponto. O segundo verso: você pode fazer a diferença. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O que você precisa fazer? Às vezes, principalmente as empresas lá fora é diferente. Nos países chamados de primeiro mundo, eles valorizam muito a experiência. Tanto é que recentemente eu vi uma reportagem na Europa, principalmente na Alemanha, que os homens com 75, 76 anos estão trabalhando normalmente nas fábricas, porque os jovens, cada um seguiu o seu caminho, e aqueles trabalhos que demandam a mão de obra não tem mais. E aí eles estavam dizendo que essa era a idade em que o homem chega ao ápice da sua produção. No Brasil ainda tem uma cultura que você, depois de 30 anos ou 40 anos, você vai procurar um emprego, eles dizem: você já está velho demais, então já não dá mais. Mas uma coisa que nós precisamos aqui entender: você pode fazer a diferença mesmo sendo jovem. Talvez você não tenha experiência, mas se você for temente a Deus, pelo fato de você ser jovem, não significa que você não vai fazer a diferença. Você precisa ser exemplo para os fiéis, conhecedor da palavra de Deus. A memória de vocês é boa. Os jovens, quem dos jovens levanta a mão aí e diz assim: pastor, eu vou falar um versículo de cor aqui. Quem sabe falar? Então fala, Mirelle. Tira a máscara e fala alto. O senhor é meu pastor, Mirelle. Fala, Diego. Me ajuda aí. Não, tá bom, mas você fala um versículo. Então fala, vou te dar a oportunidade de falar isso. Vai, o senhor, o seu pastor. A referência. Vocês estão entendendo? Que memória, Diego. Referência. Esse cara é jovem. Os jovens podem fazer a diferença. Podem fazer a diferença. Nós somos jovens porque acham que é só velho, o Ceará, que tem que conhecer a palavra de Deus. Não é. Nós podemos ser, não vou perguntar a vocês dois não, pode ficar tranquilo. Nós podemos ser jovens e podemos também ser bons nas coisas de Deus. Amém? Pastor, oração, isso é coisa de velho. Mas o jovem que não ora não envelhece. O jovem precisa ter coisas de velhos na vida jovem para poder chegar à velhice. A Bíblia diz que para viver muito precisa honrar o pai e a mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Caso contrário, a Bíblia não erra. Ou você honra o pai e a mãe e vive muitos dias na terra, ou você não honra seu pai e a sua mãe e vai morrer cedo. É um princípio, é um valor que não é negociado. Então é importante você fazer a diferença mesmo sendo jovem. Terceiro, o jovem precisa ter coragem. O jovem não pode ser frouxo, nem menino nem menina. Josué 1:9. Josué era jovem e teve uma grande responsabilidade. Olha o que Deus diz: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Jovens, escute uma coisa: a sua coragem não está na força do seu braço, está no Deus que vai andar com você durante toda a sua vida. É nisso que você tem que crer. É nisso que você tem que crer.
Eu sempre fui muito direto ao assunto, direto ao ponto. Sempre fui. Vocês já viram eu falar várias vezes aqui. Não passou na carteira? Ah, porque o instrutor. Não, é você que não passou. Você não passou no Enem? Ah, porque estava difícil. Não estava difícil, você que não estava apto a passar. Não existe isso. Se você estudar a matéria, você vai tirar boa nota. Você tem que ter coragem de encarar as dificuldades da vida. Você tem que ter coragem de vencer. Eu comecei a trabalhar muito cedo, até porque meus pais não tinham condições. Com 12 anos a gente já vendia coisas para ajudar no salário de casa. Essa semana eu vi um jovem falando com outro jovem assim: ah, você faz isso, fala isso porque o seu pai te apoia. E hoje é verdade, Adriana, os pais apoiam os jovens. Só que o que eu quero que vocês entendam, jovens? Aproveite isso. Esse tempo que você tem, adquira sabedoria, aprenda um outro idioma, faça um curso, faça faculdade e seja alguém, porque o tempo vai passar. Ontem eu falei com a menina, com a sua irmã, que estava sentada aí, e ela está fazendo engenharia mecânica. Eu disse para ela, eu comecei engenharia, 2 vezes eu parei. Eu já fiz, tem outra faculdade, graças a Deus, mas antes de começar a pandemia, eu resolvi, vou fazer engenharia mecânica, eu amo mecânica. Aí eu comecei a estudar, não era nem pela matéria em si, não se consegue, por isso que a Bíblia diz que tem o tempo para tudo na vida, né? Você, para fazer faculdade, você tem que ter disponível pelo menos 8 horas da sua vida, todo dia, 4 na escola e 4 para estudar em casa, ou você não vai chegar em lugar nenhum. Aí ela disse, pastor, o senhor consegue? Eu disse, eu sei que eu consigo, eu só não tenho tempo para fazer. Porque hoje eu tenho uma mulher, tenho 2 filhos, tenho igreja para cuidar, tenho funcionários, tenho empresa e não dá para estudar. Agora vocês dá para estudar. Então vocês precisam ter coragem de trabalhar e vencer e chegar no lugar que Deus diz que você vai chegar. 4, Eclesiastes 11:9. Alegra-se, jovem, na sua mocidade. Os jovens precisam ser felizes. Jovem não pode ter a cara carrancuda, fechada, até porque a Bíblia diz que quem sorri fica mais bonito. Então, se você quiser arrumar uma namorada, um namorado, não adianta ficar com essa cara fechada, aquela cara de raiva o tempo todo, parece que, né? Tem que ser feliz, se alegrar. Tem jovens que são muito mal-humorados. Eu não quero nem imaginar quando ele chegar a 80. Ninguém vai estar mordendo a unha do dedão do pé de raiva, se conseguir dobrar a coluna, né? Agora, é preciso ser feliz. Ponto. A felicidade é possível e ela existe no reino de Deus. Não é o mundo que nos faz feliz. A vida, Deus nos deu vida para que a vida seja vivida. Nós podemos ser felizes no casamento, como jovens. Existe tanta coisa que o jovem pode fazer que não infringe as leis de Deus. É possível. Porque o jovem acha que gostoso na moto é andar rapando a placa no chão. Tem como ser feliz na moto sem aprontar. Fala Deus. É possível você ficar com muita adrenalina sem droga. É possível, você não precisa disso. É possível. Você quer uma adrenalina que droga nenhuma vai conseguir levar você a encha do Espírito Santo. Você vai falar assim, mas que negócio gostoso é esse, a presença do Espírito Santo. Você dá até uns coisas que a droga não faz. Encha do Espírito Santo. Pastor, essa eu não conheci, então procure conhecer quem Ele é, a terceira pessoa da Trindade. É aquele que habita dentro de nós, que é o nosso Consolador. Quando você não sabe o que fazer, Ele te orienta, Ele te guia, te protege. O Espírito Santo, então encha dele. A alegria é possível, principalmente pela presença do Espírito de Deus. Deus te amou antes de tudo, você precisa saber disso. Antes de formá-lo no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Deus ama você, jovem. Não fica naquela onda de se cortar, de porque ninguém gosta de mim. Isso é conversa. Deus te ama e pronto, está resolvido. É o suficiente. O amor de Deus é o suficiente para te manter. Deus te deu sabedoria e inteligência. Você é inteligente. Diga, os jovens que estão aqui, diga comigo, eu sou inteligente. Você é inteligente. Você vai conseguir. Amém? Pastor, isso é difícil demais. Você é inteligente. A repetição traz a perfeição. Errou uma, faz a segunda, a terceira, 999, 10.000 vezes. Você vai conseguir, porque você é jovem. E último,
faça tudo o que você for fazer para a glória de Deus. Se for ter prazer na vida, vou ter, mas para que Deus seja glorificado. Se for ter dinheiro, vou ficar rico. Tenha muito dinheiro, mas para que Deus seja glorificado. Vai ser pai, seja para que Deus seja glorificado. Vai ser marido, vai ser esposa. Faça tudo o que você fizer, faça para que Deus seja glorificado na sua vida. Amém? Porque se nós andarmos assim, é certo que nós vamos chegar ao lugar que Deus disse que nós vamos chegar. Anteontem nós perdemos o Brasil, né? Uma jovem, 26 anos, famosa, dinheiro, tudo que se pode conquistar com o dinheiro, ela já tinha conseguido, tão jovem. E de repente uma tragédia acontece e aquela menina com 26 anos tem a vida ceifada juntamente com seu tio e mais 2 pessoas. E a vida é assim, queira você ou não. A gente pode estar aqui e pode não estar amanhã. Então temos que viver cada dia, cada momento, principalmente para glorificar a Deus e saber e ter a certeza. Até alguém me perguntou: pastor, mas o que aconteceu? Por que Deus permite isso? Irmãos, eu não sei te explicar isso. Eu não vou saber te explicar. É certo que eu não vou arriscar falar nada, que foi isso, que era aquilo, que é... Não, eu não, quem sou eu para julgar? A minha esposa falou: amor, nós vamos ter tanta surpresa quando a gente chegar no céu, que aquele povo que a gente achava que não ia, vai estar na porta lá com a gente. Então, segura essa linguazinha atribulada e fala só bênção e o que tem que falar. A Bíblia diz assim: quando você encontrar com seu irmão, encontre para salmodiar e cantar. Não fale o que você não pode garantir. Não fui eu, não foi o Ceará, não foi você que morreu na cruz para salvar ninguém. Foi Jesus, e Ele salva quem Ele quer salvar. E pronto. Agora, se nós chegarmos lá e tivermos uma surpresa, ótimo, porque se você tiver surpresa é porque você chegou. Isso é bom, não é? Então vamos caminhar assim. Orar por uma família enlutada como essa que ontem estavam chorando. Meu Deus, eu não gostaria jamais de estar no lugar de um pai e de uma mãe daquela. Nunca. Eu oro a Deus porque o princípio bíblico é que os pais sejam sepultados pelos filhos. Quando os pais sepultam o filho, está errado. Não foi isso que Deus escolheu. Então alguma coisa aí que precisa ser revista. Então, jovens, cuide da sua saúde, cuide da sua vida, ame os seus pais, tenha coragem, faça aquilo que Deus falou que é para fazer, e vocês vão chegar onde Deus disse que você vai chegar. Quem está comigo aqui, diga amém. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para a glória de Deus. Ao nosso Deus a honra para sempre. Ei, meus queridos, graça e paz, amém? Boa noite a todos. Tem alguém bonito do seu lado aí? Acha aí. Se não tiver, você faz força. A máscara ajuda bastante. Acha um bonito e 2 feios e fala assim: Deus te ama, meu filho. Fala assim: Deus te ama. Se você for muito feia, mas for na academia, né? Fizer uma faculdade assim, né? Comprar uma roupa assim de marca, você vai ficar top. Mas vai continuar feio, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deixa eu conhecer você que está nos visitando. Faz só um sinal com a mão assim, você que está visitando a gente aqui. Tem muita gente hoje. Deus abençoe a todos vocês. Nós somos a Igreja Moriá. Nós estamos aqui para servir a essa cidade, servir ao povo de Deus dessa cidade. Nós estamos muito felizes em encontrar vocês aqui hoje, em receber-nos na nossa casa. Se você quiser, pode fazer parte dessa casa também. Se você estiver descasado aí, estiver abandonado, pastor, não tem nem família nenhuma aí, não tem ninguém para me agregar, assim, ó, chegou num lugar bom aqui. Pensa num povo bom, é o povo da Moriá. Não tem defeito, não tem assim. Então vocês estão falando que eu estou mentindo então. Então eu estou mesmo. Cheio de defeito, cheio de pereba, cheio de filha. Temos pessoal aqui chato, mas tem tanta gente boa também. Tem gente que é chato de um lado, mas do outro lado é maravilhoso. Aí. Se você, por exemplo, estiver precisando casar aqui na igreja, estamos precisando demais de casar os jovens aqui da igreja. Assim, se você estiver solteiro, pastor, tem jovem na sua igreja para namorar assim, sério, casar, tem aqui.
Quem está solteiro, levanta a mão que eu quero ver aí. Ó, ninguém levanta, ó. Vamos melhorar, vamos melhorar. Os solteiros, fiquem em pé, por favor. Quem é solteiro, fique em pé. Não, é achando. Não, não. É agora. Olha, o Ceará já está em pé. Os solteiros, por favor, fiquem em pé. Você que não está namorando, fique em pé. Isso. Olha Deus transformando. Olha os grilhões. Olha, tá vendo levantando. Fique em pé. Os solteiros fiquem em pé. Pastor, não estou namorando. Ó, pastor, fique em pé. Agora quem está em pé, dê uma olhadinha assim, Ah, bom saber. O pessoal ali atrás da mídia tá tudo solteiro, ó. Exceto o Leandro, tá quase casando, o Teatro, o Thales também. Deus abençoe vocês, pode sentar, tá bom? Aí agora vocês não vão querer que eu marque o encontro para vocês também, não, né? Pega o WhatsApp e vi cupido assim também, né? Irmão, pelo amor de Deus, se tem um trem bom aqui na terra é casar. Casamento é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Aí depois, para melhorar, você tem filhos. Nossa Deus, aí você vai ver que é bênção demais. Você vai ver que você vai ficar crente. Quem casa e tem filho fica crente. Glória a Deus. Nós vamos fazer um momento aqui maravilhoso. É um momento onde, presta atenção aqui todo mundo, já estou encerrando. É um momento onde quando nós nos convertemos, nós fazemos isso, nós vimos para a igreja sempre na espera de que Deus nos dê. Então o momento de entregar dízimos e ofertas diz muito sobre a sua caminhada. Quando você começa a caminhada, você fica sempre na expectativa de que Deus te dê alguma coisa. E todos nós, atenção aqui, todos nós no momento da vida, no início da nossa fé, a gente sempre diz, ó Deus, eu vou lá na igreja, mas eu estou precisando demais de uma bênção do Senhor. E é verdade, Deus de fato nos abençoa de várias formas. Mas a gente vai percebendo que durante a caminhada, essa percepção de que eu vou para a igreja buscar de Deus, isso vai mudando. E a gente chega a um ponto de perceber que nós só entregamos a Deus, só entregamos ao outro porque Deus já nos deu. Esse pode ser um momento onde você diz, Senhor, está aqui a minha fidelidade, não deixa faltar, que está certo. Mas também pode ser o seu momento de dizer assim, Senhor, eu vou te entregar porque não me falta. Eu só estou entregando porque o Senhor me deu. Nós somos abençoados. Diga comigo, eu sou abençoado. E você é abençoado, sabe para quê? Para abençoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a promessa que Deus deixou sobre Abraão, e nós somos descendentes deles. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus abençoou-nos para abençoar. Portanto, você é um canal de bênção. Aí nós vamos fazer um momento do ofertório agora, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Põe aqui, projeta aqui para mim. Se você veio desprovido de dinheiro em espécie, ali tem uma maquininha. Aqui tem um Pix da igreja, o CNPJ, onde você pode fazer. Mas que você faça, a Bíblia só recomenda que você faça esse momento, um momento de muita alegria. De muita alegria. Aí eu quero que você pegue, nós já deixamos disponíveis aí nas cadeiras os envelopes. Você pode pegar o seu envelope. Se você faz parte dessa família aqui, você já pode colocar o seu nome aí, colocar o seu dízimo, a sua contribuição. E eu gosto que você coloca no coração. Pega o seu envelope, você que vai entregar sua oferta nessa hora, coloca no seu coração assim, coloca assim, que eu vou orar e agradecer a Deus por sua vida. O Senhor é muito bom. Você pode curvar sua cabeça mesmo sentado. Senhor, nós oramos nessa hora e te agradecemos, meu Deus, porque eu sou um abençoado. Eu vou ofertar agora, entregar minha contribuição agora, porque o Senhor já me abençoou. O Senhor já me prosperou, Senhor, eu te agradeço por isso. Muitas vezes o que me falta, Senhor, é sabedoria para gerir as moedas que vêm, as notas que vêm, o salário que vem. Falta mordomia em mim, Senhor, para que possa gerir isso. Mas se algum dos nossos irmãos tem dificuldade, Senhor, em gerir o que entra, eu peço que nessa hora, no nome de Cristo Jesus, venha ajudar esse irmão, a essa irmã, Senhor, a fazer o seu planejamento mensal, para que ele possa ser um ofertante fiel, um dizimista fiel na sua casa. Não só na sua casa, mas na vida de todos que passam pela vida dele. Eu oro no nome de Cristo Jesus, Senhor. Eu te agradeço por essa mulher, essa viúva, que sempre é fiel ao Senhor. Eu te agradeço por esse moço, esse rapaz, esse adulto, esse jovem, essa criança,
que às vezes, Senhor, conta as notas, as moedinhas, Senhor, mas vem sempre dizendo: olha, Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, porque o Senhor sempre foi fiel a mim. E eu te agradeço, Senhor, por todas essas pessoas. Eu oro também por aquele jovem, aquele homem, aquela mulher que tem dificuldade nesse momento, dificuldade em mais dinheiro para a igreja. Senhor, ajuda ele a compreender que o seu reino é estabelecido aqui na terra e que o dinheiro é uma ferramenta, Senhor, é um instrumento dado pelo Senhor, e que ele está perdendo, Senhor, de ser um canal de vida na vida de muitas pessoas. Eu oro nessa hora, Senhor, e eu abençoo a todos nessa noite, sem exceção, no nome de Cristo Jesus. Amém? Você pode sair do seu lugar, venha feliz aqui, entregar sua oferta, o seu dízimo, sua contribuição. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, Deus te prospere sempre mais e mais. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Você pode aplaudir a Jesus? Nós nos reunimos todo primeiro e terceiro sábado do mês. Pode estar chovendo canivete, pode estar fazendo 40 graus, não precisa perguntar. Todo mês, primeiro, terceiro sábado, nós estamos aqui fazendo alguma coisa. Ou fazendo culto, ou assistindo filme, ou conversando, ou comendo, que eu acho que é a coisa que a gente mais faz junto. Mas nós estamos aqui. Amém? Eu quero agradecer a todo mundo que nos ajudou. A minha equipe, pessoal, é praticamente jovem e adolescente. Desde os meninos que tocam, a decoração. E eu sou muito chato, então para andar comigo tem que ter muita paciência. E eu agradeço pela paciência, tá, gente? Muito obrigado. E eu quero agradecer também ao Betis. Os meninos do Betis, pode ficar de pé? O Betis, pessoal, é um time de futebol aqui da cidade. E nós damos célula lá todo domingo, às 15 horas. Aqui só está uma parte deles. O Ícaro está ali, que é treinador, é cerca de 60 rapazes que estão lá. E aos domingos nós vamos lá, damos a célula. E esses meninos são uma bênção. Muito obrigado ao Ícaro, muito obrigado ao Raul, que o Senhor os abençoe. E que em nome de Jesus, né, ano que vem a gente esteja lá juntos mais uma vez. E agora é hora da gente fazer menção do nosso convidado, né, o pastor Ceará. Pode ser pastor Ceará? Só Ceará, tá bom? Tem cara de pastor. Pode vir, pode vir. Eu estava fazendo uma pesquisa no Google. Você quer conhecer uma pessoa, você vai no Google, né? E esse falou bem. Aí o pastor trazendo o microfone. O Ceará, para quem não conhece, é um rapaz que nos deu muitas alegrias a nós cruzeirenses. No ano de 2013 e 2014, aquele time abençoado que ganhou 2 brasileiros, um campeonato mineiro e jogava demais. E esse rapaz aqui, esse jovem, era o lateral direito, né? E é uma bênção, ele passou pelo Internacional, ele passou pelo PSG da França e sempre carregou aí o evangelho, né? Eu lembro que na época lá vocês tinham a célula no time, onde os jogadores participavam. E eu tenho acompanhado, e pelo fato de a gente trabalhar com esses meninos do time, eu pensei, vamos unir as duas coisas, né? Para que toda a igreja veja, para que também os meninos que estão aí começando a carreira possam entender que não precisa deixar Jesus de lado para ter uma carreira. E ele vai estar trazendo a palavra, aquilo que o Senhor falou ao coração dele, tá? Nós temos aí 1 hora para ouvir o irmão. Pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo que nós estamos contentes. Vamos estender nossas mãos, orar por ele? Vamos? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos pelo seu servo, pelo Ceará, que veio hoje, atendeu esse convite e que vai trazer a palavra do Senhor a nós, a cada um de nós nessa noite. E pedimos para que, em nome de Jesus,
o nosso entendimento, os nossos corações estejam abertos para ouvir e compreender aquilo que o Senhor primeiro falou ao coração do seu filho. Nós somos gratos por tudo, pela presença dele, pela presença do assessor dele, e que em nome de Jesus, a graça do Senhor, a sua vontade seja derramada sobre nós mais uma vez. Amém. Funcionou aí? Glória a Deus. Funcionou. Tá Deus abençoe. Vamos aplaudir, vamos Glória aplaudir. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Boa noite, povo de Deus. Amém. Graça e paz. Amém, queridos. Que bom estar aqui com vocês nesta noite. Agradecer ao Diego pelo convite. Agradecer ao pastor presidente Paulo, né, que nos recepciona. Muito obrigado. Né, os demais pastores, o pastor Bonitão, que estava aqui, cadê ele? É o pastor Bonitão lá, né? Porque todo mundo é feio para ele, só ele é bonito, né? Então, ele chamou todo mundo de feio, né? O pastor Bonitão, tem outros pastores talvez aí na igreja, né? Então, que Deus abençoe a todos. É um imenso prazer poder estar aqui nesta noite. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé por alguns segundos, por favor. Se coloque de pé por alguns segundos, feche os seus olhos, se você pode. Põe a mão no meu coração. Eu estava orando a Deus ali e o Espírito Santo me pediu, né, para fazer este momento antes da ministração, e nós não podemos desobedecer o Espírito Santo. E eu gostaria que você repetisse uma oração comigo nesta noite, neste momento, dizendo: poderoso Deus, aqui estou na tua presença. Meu coração está aberto, Senhor. Quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. E desde já, eu renovo a minha aliança com o Senhor. E eu te peço, esteja comigo em todo o tempo. E escreva o meu nome no livro da vida. E me conceda a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque no seu lugar, por favor. Se assente. Normalmente, né, há um hábito religioso das igrejas, né, de fazer apelo sempre pós-ministração, convite, né, para as pessoas se aproximarem de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E nós sabemos que muitas pessoas se constrangem com esses convites. E o Espírito Santo então me falou justamente para fazer uma oração em conjunto, coletiva. E eu sei que tem pessoas que fizeram esta oração pela primeira vez, pedindo para que Deus escrevesse seu nome no livro da vida, renovando a sua aliança com o Senhor. E pós-culto, obviamente, o Diego e o pastor Paulo e o pastor Bonitão vão estar aí, né? E você pode procurá-los e dizer: ó, eu fiz essa oração pela primeira vez e eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero caminhar com Deus através, né, dos ensinamentos de Cristo, da sua palavra. Eu quero ter uma nova vida na presença de Deus, e você vai ser direcionado, né? Deus usa homens e mulheres justamente para servir também de âncoras para nós, né? No momento difícil, está ali para nos apoiar, para nos suportar, nos sustentar em muitos momentos, e Deus usou muitas pessoas para assim serem na minha vida, e é por isso que, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui com vocês nesta noite. Eu tenho 41 anos, o meu apelido é Ceará, a cabeça já denuncia, né? Cabeça chata de cearense, comedor de rapadura com farinha, mas o meu nome é Marcos. Eu fui batizado desde pequeno, né, como Marcos, minha mãe me deu esse nome, e às vezes a gente esquece do sujeito, né, de cada pessoa, do ser humano, e colocamos sempre algum título antes, né? É o PR, né, o pastor, é o advogado, é o doutor, é isso, é aquilo, e esquecemos da pessoa, do ser humano, ou é o jogador, ou ex, ou sei lá, e assim por diante, né? Então o meu nome é Marcos e o apelido é Ceará. Obviamente que os dois andam juntos, lado a lado, não tem como eu desvincular um do outro, já estão juntos, unidos, são gêmeos, né? O que um faz, o outro também faz, e os dois se responsabilizam pelos mesmos atos, né? E assim sou eu. Então tenho 41 anos e o pastor Bonitão falou aí quem estava solteiro, né? E minha solteirice é diferente, né? Eu sou viúvo há 2 anos,
aprove a Deus recolher a minha esposa, né, há 2 anos. E foi um período bem doloroso, bem difícil. Eu ia até falar sobre isso, né, posteriormente, mas o Espírito Santo está direcionando para falar agora. Então foi um período bem difícil na minha jornada. A Bíblia fala muito sobre as viúvas, né, serem acolhidas, e às vezes os viúvos também precisam de acolhimento, né? Precisa de ajuda, né? De auxílio. E pós-carreira, eu tinha um planejamento tão lindo, né, para minha família, porque o futebol me permitiu conhecer tantos e tantos lugares, né? Tantos e tantos hotéis diferentes, né? E eu não podia levar minha família junto comigo. E eu chegava nos lugares, tal, eu falava, eu vou trazer um dia minha família aqui, quando eu parar de jogar eu vou ter tempo, né, para poder viajar com minha esposa, com os meus filhos e apresentar para eles tudo aquilo que o futebol me apresentou, mas desfrutar junto com eles, né? E é por isso que eu tomei uma decisão ainda jovem, digamos assim, né, com 31 anos, eu tomei a decisão de pós-carreira, preparar o meu futuro pós-carreira para ser um intermediador de atletas, um empresário, porque aí você tem a liberdade com o seu tempo e poderá fazer isso, e poderia fazer isso. E então estava tudo planejado, né, na minha cabeça, no papel, o script estava preparado para que isso acontecesse. Mas o coração do homem faz os seus planos, mas a resposta vem de Deus. E há certas coisas que saem de fato da nossa alçada. Há certas coisas que Deus faz que Ele nem sempre pede permissão para a gente, né? Eu posso fazer? Não, Ele não pede, né, permissão. E em 2019, então, fui surpreendido com isso, né? Com o recolhimento da minha esposa, da Fernanda, me deixando com 3 filhos, a Damaris, que vai fazer 18 anos. A Damaris faz 18 anos em fevereiro, ela tinha 16, ia fazer 17. Não, tinha 15, perdão, ia fazer 16. O Levi, que tem 15 hoje, tinha 13, ia fazer 14. E a Pietra, que tem 13, hoje tinha 10, ia fazer 11. Eu tinha feito 11, né, recentemente. Então Deus me permitiu ficar com os 3. Então foi um período muito pesado, né? Um período de escassez, sabe aquela escassez que não tem mais como recompensar, como voltar atrás. Então é um período difícil. É um período onde só Deus para sustentar, só Deus para dar força, para renovar, só Deus para encorajar, só Deus para te colocar de pé. E você tem que ser forte quando você está sendo muito fraco, porque você tem filhos para mostrar para ele que é necessário você estar ali sendo uma âncora para os seus filhos. Mas o tempo passa e Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Nesta noite eu quero falar sobre oportunidades e escassez. E essa talvez foi a maior escassez que eu vivi até hoje, a ausência, né, da minha esposa. A maior escassez que eu ainda estou vivendo, né? Estou vivendo e muitas vezes eu me seguro quando falo para não deixar o sentimento falar mais alto. E de repente as lágrimas viram aos olhos e meu pai falava que homem não chora, né? Então eu sou cearense, então eu sou homem 2 vezes, né? Além de ser macho. Porque quando o menino nasce lá no Ceará é assim, é menino, homem. Então nós falamos assim, é menino, homem. Então é os dois, né? É o homem ao quadrado, vamos dizer assim, né? Então é macho mesmo. E então o homem não chora. Mas eu quero ler um versículo com vocês, em Eclesiastes, foi falado aqui sobre sabedoria, né? O pastor Paulo falou sobre sabedoria. A sabedoria vem com a experiência, com a vivência, com a caminhada, a jornada. E nem sempre é fácil, né? A jornada tem os seus altos, tem também os seus baixos, os vales, os altos de montanha. E capítulo 9 de Eclesiastes e versículo de número 10, versículo 10, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então
Então esse homem que nós o conhecemos, né, como o homem mais sábio, obviamente após Jesus Cristo, o homem mais sábio que pisou nesta terra, Salomão, ele vai falar sobre oportunidades aqui para mim e para você. E as oportunidades nem sempre voltam. Elas aparecem na nossa vida e quando nós não agarramos, quando nós não seguramos, de repente nós vamos lamentar. É o que eu sempre salientei no futebol. Meus amigos, nós temos 90 minutos para jogar e ganhar o jogo. Depois já era, não adianta lamentar, eu poderia ter corrido um pouquinho mais. Eu poderia ter feito um pouco mais de atenção para não tomar aquele gol, aquele drible, não fazer aquela falta, enfim, tantos detalhes do futebol, eu poderia. Mas já era, já passou. Você já perdeu uma oportunidade. Você já perdeu um título, já perdeu um jogo, já foi vaiado, já foi criticado. A sua moral já caiu, você de repente nem vai ter outra, porque o treinador vai sacar você do time, vai tirar você. E na vida é assim, as oportunidades são raras. Às vezes elas aparecem porque os pais nos proporcionam, né? A maioria dos jovens que a questão, ou até mesmo os adultos, de repente os pais proporcionaram oportunidades para você, algumas você de repente aproveitou, e você acha que no mundo vai ser igual em casa, né? Que você perde uma oportunidade, o pai te dá outra. Você perde uma, o pai te dá outra. O pai vai dando, a mãe vai dando outras oportunidades. Aí quando você vai para o mundão cruel aí, trabalhar, emprego na empresa, não produziu, vai embora, vem outro no seu lugar. Não é empresa, não é papai, não é mamãe lá. Ali é produção, é trabalho, é sangue nos olhos. Negócio, senão não vai. E as oportunidades são raras. E o que esse homem aqui, Salomão está falando, tudo que você tiver para fazer, faça com todas as suas forças, com toda a sua garra, determinação, vontade. Não sei se você já ouviu, mas existem 2 animais que são fofinhos. Um deles é muito voluntarioso, que é o cão. O cachorro, né? Uma vontade imensa, você pode chegar 1000 vezes em casa, sair, chegar, ele sempre está ali, pronto para te abraçar, te acolher, sempre determinado. E tem um outro, mega super inteligente, que é o gatinho, super inteligente, né? Mas é preguiçoso que dói, interesseira que só ele, não tem comida não para ver se ele vai fazer carinho em você. E inteligentíssimo, né? Ele sabe, só vai na boa, só se aproxima de alguém que tem alguma coisa para dar para ele. Mas o cachorro não, o cachorro é aquele voluntarioso, às vezes nem muito inteligente, porque ele vai, se joga na frente de carro, de motos, vai latindo para tudo quanto é lado, e às vezes pode até ser atropelado. Às vezes o dono ou a dona, né, pode até maltratá-lo, mas ele continua ali. Se ele fosse mais inteligente, se retirava um pouquinho, se ausentava por um período, depois quando tivesse, né, mais, vamos dizer assim, a calmaria, ele voltaria. Não, mas é voluntarioso. O que eu quero dizer com isso? Que na vida, muitas vezes nós temos essas 2 opções. Ou ser o inteligente, mega inteligente, conhecedor de tudo, mas preguiçoso, ficar só na teoria, ou ser o voluntarioso. A pessoa que é determinada, a pessoa que se supera, a pessoa que abraça as ocasiões e que não retrocede em momento algum e que quer vencer na vida. Quer vencer na vida. Hoje se paga muito caro por alguns cursos de mentorias, né? Os mentores por aí que são só teoria. Só teoria. Você vê uns mentores que só falam em ganhar dinheiro, mas só na teoria. Os caras não viveram nada, não passaram nada, mas vendem cursos caríssimos. E quando nós temos a oportunidade, né, de ver pessoas, de ter a fonte da vida, que é a palavra de Deus, pessoas que tiveram experiência, que nos ensinam, nós não valorizamos.
Aí às vezes nós pagamos caro. Esse dia eu estava vendo um vídeo, né, o curso do Paulo Vieira, curso CIS, lá em São Paulo. Aí eles filmando ali a abertura, o início, centenas de pessoas correndo, desesperado. Eu falei, meu Deus, como pode? Os caras pagam 10 mil reais para ir num curso e entra desesperado. Parece que vai vir tem um gênio da lâmpada ali que vai, né, resolver os problemas de todo mundo. E o que eles vão falar? Transformação de mente, mudança de crença, de mentalidade. Perdão, volte para os seus pais. O seu problema está lá com seu pai, está lá com a sua mãe. Volta lá, pede perdão, conserta. Acerta o seu passado para que você tenha um futuro melhor. É isso que eles vão falar, ensinar, e você paga cara, onde a Bíblia está ensinando isso diariamente para nós. Só que porque é de graça, nós não damos valor. Porque é gratuito, nós não valorizamos as oportunidades que Deus nos concede. Aí precisamos que alguém finja, maqueie, né, as redes sociais, porque a maioria deles são seguidores comprados, e pega ali, de repente, algumas partes de um ensinamento e começa a jogar na nossa mente, ó, isso daqui que vai resolver, olha aqui, estava lotado, às vezes tem 10 pessoas, só filmou as 10 só, e fica lá. E os seres humanos estão assim, sendo levados de um lado para o outro, por ensinamentos. Enquanto isso, o Senhor nos ensina, através da sua palavra, que é infalível, a sua palavra que nos direciona, que nos norteia, que nos capacita, que nos dá sabedoria, entendimento, que nos dá vida, salvação eterna. E nós estamos aí, para lá e para cá. E Salomão diz para nós aproveitarmos as oportunidades. E nesta noite é a oportunidade versus escassez que o Espírito Santo colocou no meu coração. Escassez eu sei o que é. Muita escassez. Desde pequeno, morando na roça, lá no Ceará, no sertão do Ceará, onde a chuva cai a quantas gotas, né? Uma pinga aqui, um pingo ali, assim é a chuva que cai lá onde eu morava, no sertão. Sou o caçula de 8, o mais novo de 8 filhos. E desde os 5 anos, 5 para 6 anos, trabalhando na roça, na lavoura com os meus pais. Desde pequeno. Não tive a oportunidade de estudo, ou seja, escassez de estudo, de conhecimento, não tinha. Na roça não tinha escola. A cidade mais próxima, Crato, onde eu nasci, eu fui privilegiado, fui o único que nasci no hospital, então eu, né, já nasci assim, rico, né, porque fui privilegiado, nasci no hospital, os demais tudo em casa, parteira. Então já tinha uma tecnologia avançada na minha época, olha aí, hospital, que benção. E então, a escola mais perto era 30 quilômetros. Como é que vai estudar? O negócio é trabalhar. Então roça, 5h30 da manhã acorda, vai para a roça. Chega na roça, tem um lanche às 9h30, rapadura. Come rapadura. Toma água. Meio-dia tem um almoço, que almoço maravilhoso, espera a irmã chegar com o almoço, cuscuz, aquele pão de milho, né? É uma farinha de milho que você faz lá, um cuscuz, com feijão. O feijão era, você contava os grãos de feijão que tinha, e quando chegava seco, tinha que colocar água dentro, senão não comia. Água literalmente para comer. E assim foi a minha infância, sem brincadeira, porque como era numa roça, numa fazenda, né, não tinha vizinho, não tinha amigos, ou poucos vizinhos, não tinha amigos para jogar bola. Então o futebol não existia. E assim foi a minha infância até os 11 anos de idade, ali na roça. Muitos anos, escassez de alimento, plantava, não colhia. Então passava fome, literalmente, não tinha o que comer. E Deus usou a minha mamãe, Dona Alvina, que tem 81 anos, vai fazer 82 anos em janeiro. Deus usou a minha mamãe para se revoltar, falou, não quero mais ficar aqui. Não quero mais sofrer, chega de sofrimento. Todo ano a mesma coisa, as coisas não mudam. E Deus usou a minha mãe, então, para fazer uma revolução e mudar, vender tudo, vamos embora para São Paulo, vamos embora tentar uma vida melhor de alguma forma.
e já tinha alguns irmãos mais velhos em São Paulo, então nós fomos para São Paulo. Em 91 eu tinha 11 anos. Chegamos em São Paulo, onde vamos morar? Na periferia, favela, não tinha lugar, não tinha recurso para pagar uma casa. Fomos para Osasco, periferia, morar na favela. Você vem da roça, vai para uma periferia, acha que todo mundo é mau, todo mundo é ruim, todo mundo é bandido. Então você olha para as pessoas desconfiado, vai me roubar, vai me assaltar. E aí começa a estudar na primeira série com 12 anos de idade. Vou aprender a falar meu nome, quer dizer, escrever meu nome, né? Aprender a ler com 12 anos de idade, entrou na primeira série. E aí minha mãe começa a trabalhar lá na Moca, num bairro de São Paulo, passa a semana toda fora, segunda, volta só na sexta. Meu pai, servente de pedreiro, trabalha o dia inteiro também. E eu e minha irmã começamos a estudar, ia de manhã, à tarde, não poderíamos ficar em casa sozinho. Ia para um centro de convivência da prefeitura para passar o tempo, ser cuidado. E o meu irmão mais velho, então, me inscreve num projeto social para jogar bola, para sair das más influências. 2 vezes por semana ia jogar bola, 3 vezes no centro de convivência. E assim era a nossa semana, eu e minha irmã. Todos os dias assim, a nossa rotina. E apareceu uma oportunidade. Quando eu estava nesse projeto social, numa escolinha, o dono da escolinha conhecia o treinador do Sub-15 do Santos Futebol Clube. Aí marcaram um jogo treino. Nós fomos até Santos, primeira vez que eu fui em Santos. Foi nesse jogo treino. Então fui lá, não conhecia a cidade, fui jogar. Aí eu falei assim, é minha oportunidade. Eu tenho que agarrar essa oportunidade. Eu tenho que comer grama, eu tenho que comer a bola se for necessário, eu tenho que fazer aquilo que normalmente eu não tenho feito para ganhar esse espaço. E assim fiz, dei o meu melhor e fui convidado para ficar uma semana em Santos fazendo o teste. Falei, olha aí, essa oportunidade provocou outras oportunidades, mas uma semana eu tenho para mostrar o meu valor. Então fiquei em Santos uma semana treinando. E depois, e no último treino, quer dizer, o último teste foi um jogo num campeonato que passava na televisão, na Bandeirantes, Luciano do Vale, que transmitia, Copa Luciano do Vale, lá em Vinhedo, no interior de São Paulo, ia passar na televisão. Imagina, o primeiro jogo que eu fiz na minha carreira já passou na televisão, com 13 anos de idade. 13 para 14. Cheguei na favela depois do jogo, parecia que eu era rei, pastor. Todo mundo já me conhecia. Nossa, te vi na televisão. Eu falei, não é que o negócio é bom, esse negócio de jogar bola, né? Até parece na televisão, fica famoso. E ali então, depois que terminou o jogo, o diretor falou, você foi aprovado, você pode vir segunda-feira. Isso foi no sábado, segunda-feira, leva suas coisas já que você vai ficar no alojamento do Santos. E aí cheguei em casa felizão, falei para os meus pais, meu pai falou assim, não, você não vai não. Eu falei, como assim não vai? É a minha oportunidade. Não, não vai, futebol é para coisa de vagabundo. Filho meu tem que trabalhar. Vai arrumar um emprego, vai trabalhar. O que eu vou fazer? Quando eu cheguei em São Paulo, eu despelava moela de galinha numa granja para ganhar frango no final de semana. Ficava aquela expectativa em casa. Dia de domingo, meus pais, meus irmãos ficavam na expectativa pelo frango. Dava 12:30, 1h, chegava eu com frango que eu ganhava por despelar moela de galinha. Era aquela festa, né? Todo mundo esperando para o almoço. Expectativa. E depois da moela eu fui vender picolé na rua com uma caixa de isopor, em Osasco, saía o picolé. E assim foram os 2 empregos que eu tive antes de jogar futebol, lá em São Paulo. Então meu pai não queria me deixar, o meu irmão, né, bateu o pé, não, ele vai que dá certo, deixa o menino ir, tentar a vida dele. E graças a Deus, né, e graças ao meu irmão que insistiu, e eu fui então para Santos, deixando meus pais. Em abril de 94, eu ia fazer 14 em junho. Em abril de 94, eu deixo os meus pais, né, saio de casa em busca desse sonho, a oportunidade que apareceu na minha vida. E eu falei, eu tenho que agarrar essa oportunidade. Porque academicamente vai ser difícil ter uma formação, uma que eu não sou inteligente. Vai ser difícil, né, se formar numa faculdade pública. Se eu for me formar no ensino médio, eu vou ter já meus 20 e poucos anos. Depois, para uma faculdade, vai ser difícil. Então, deixa eu tentar.
E é a oportunidade que eu tenho. Então fui para Santos e ali começou tudo. Foi o primeiro passo. Né, para os meninos que jogam futebol sabem disso, né? O primeiro passo é você chegar no clube. Depois começa a batalha ali diária, né, de superação. Muita gente querendo o seu espaço, todo dia alguém chega querendo o seu espaço, fazendo avaliação, teste e assim por diante. São milhões e milhões. Para aqueles que não sabem, o futebol é mais concorrido do que uma vaga em medicina na USP em São Paulo. Mais concorrido. Né, eu tenho um gráfico, eu acabei esquecendo de trazer o gráfico, que eu estava na correria e esqueci, mas eu tenho um gráfico que mostra a mínima porcentagem de atleta, né, nessa pirâmide, nesse funil, que consegue então chegar no topo da pirâmide e de repente ser usufruído pelaquilo que o futebol oferece. A sua maioria não consegue, tenta, mas não consegue. E difícil chegar na ponta, porque a grande massa fica embaixo da pirâmide. E é em todas as profissões assim, querido, não é só no futebol não. Todas as profissões. É assim, a maioria fica embaixo na pirâmide, são poucos que ficam na ponta. Mas por que isso acontece? Porque nós não aproveitamos as oportunidades e depois é tarde demais. Depois nós ficamos lamentando e jogando a culpa, como o pastor falou, não passei, né, no meu exame de autoescola porque o instrutor fez isso, fez aquilo. Eu não fui jogador de futebol porque o treinador tal, porque o fulano, o beltrano, porque eu não tinha empresário. Muitas pessoas falam isso. Algum momento eu falei de empresário aqui? Não falei. Eu entrei no Santos através de um jogo treino, uma oportunidade. Eu fui ter empresário com 20 anos de idade, que eu fui ter o primeiro empresário, e foi o primeiro e único. Fiquei com ele a minha carreira inteira, e hoje ainda trabalhamos juntos, que somos sócios. Então, as oportunidades, ela aparecem. Às vezes, para algumas pessoas, aparece 2 ou 3, para outras, aparece uma só. Mas nós estamos preparados para agarrar as oportunidades. Né? Existe uma expressão no futebol que treino é jogo e jogo é final. Uma expressão. Mas muitas pessoas ficam só num campo da expressão. Não, uma expressão, não vou levar a sério isso. Eu vou ter outra oportunidade. Alguns falam assim, meu empresário é forte, né? Ele vai arrumar outro time para mim. E assim por diante. Então Deus me deu a oportunidade de estar ali. E eu fui agarrando aquela oportunidade cada ano. Você muda de categoria, é mais um desafio todos os anos, porque vão chegando outras pessoas, alguns vão sendo mandados embora. E eu fui me segurando. E aos 18 anos, eu encontrei o maior aliado da minha vida. A oportunidade, aos 18 anos de idade. A oportunidade de conhecer Jesus Cristo, pastor. Aos 18 anos de idade, alguém me apresentou Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Eu falei, era aquilo que faltava na minha vida. Jesus Cristo. Porque eu, como ser humano, como jovem, procurava ser disciplinado, fazer a minha parte, dar o meu melhor. Lembro-me que muitas vezes nós íamos correr na praia, lá em Santos, 6 quilômetros, toda segunda era uma tônica, a corrida longa. E muitos dos meus colegas iam para a calçada, pegar rabeira de bicicleta, de caminhão, de ônibus, para poder passar, né, o tempo. E quando estava a 1 quilômetro da linha de chegada, voltava para a areia e começava a correr. Dando aquele famoso migué, enganando a si mesmo. Achando que estava enganando o treinador, até está enganando a si mesmo. Porque é ele que não evolui. O treinador já passou, já está ali trabalhando, né? O preparador físico já está lá com a profissão dele. Agora o cara engana a si mesmo. E eu continuava na minha, correndo, às vezes com dores, tal, continuava. Porque a minha educação foi dada. Meu pai e minha mãe me deram educação, rígida, mas me deram. E depois, aos 18 anos, essa educação foi potencializada pelos princípios de Deus. Os princípios de Deus. E Deus é tão especial que
a nossa cozinha, a refeição foi terceirizada pelos santos para um restaurante. O dono do restaurante era pastor de uma igreja. E foi ali numa fila para pegar uma refeição que o pastor veio em mim. Parece que foi Deus que direcionou. Ceará, sábado nós fechamos o restaurante, fazemos uma reunião, um culto aqui, você não quer vir? Eu falei, eu venho. Eu não tenho dinheiro para ir para lugar nenhum, não vou sair para lugar nenhum. Então eu venho. E foi ali que o Senhor me pegou, aos 18 anos de idade. No dia 30 de agosto de 98, eu desci as águas, fazendo a minha confissão pública e entregando de fato a minha vida a Cristo e me batizando diante de todos. E desde então, vivo a minha vida nos princípios do Senhor, desde os meus 18 anos. Não é fácil, como foi dito aqui, né, para os jovens, de fato não é fácil. Foram períodos, né, de muita luta, de muita batalha, mas períodos de muita vitória, de muitas bênçãos. E foi tão especial que o Espírito Santo ele adentrou no meu coração de tal maneira que isso me impulsionava a compartilhar a palavra de Deus com meus amigos. E eu comecei então a compartilhar, aproveitar as oportunidades que Deus me dava. E comecei a compartilhar com muitos deles, até que certo dia, o presidente do Santos me convida para ir na sua sala, ou no seu escritório, e pela vez primeira eu vou até lá no seu escritório, e ali chegando, ele me indaga, eu ouvi falar que você vai para a igreja, que você fala de Cristo para as pessoas. E dentro de mim, eu achando que ele estava feliz. Eu falei, é verdade, presidente. Tenho feito isso. Ele falou, mas isso eu não quero que aconteça aqui. Eu não quero crente aqui no meu time, no meu clube. Se você continuar indo para a igreja falando de Jesus, eu vou te mandar embora. Eu tinha 18 anos e alguns meses, não tinha 19 anos ainda. E aquilo me surpreendeu. Falei, e agora? Qual decisão tomar? E aí me veio à mente, capítulo 10 de Mateus, versículo 32. Porque se me confessares diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. E o versículo 33 diz, mas se me negares diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que estás no céu. Aí vem a decisão, confessar ou negar Jesus. Se posicionar diante de Deus, diante das pessoas, e dizer, eu sou de Cristo, nada vai me tirar isso. Ou dizer, não, eu vou trocar a minha fé pelo meu sonho, pela minha profissão, pelo meu amigo, pelo meu namorado, namorada, eu vou trocar Jesus. Ou vou fazer uma negociata, né? Vou negociar e depois eu peço perdão e depois voltamos a nossa caminhada juntos. Mas isso não serve porque o Senhor sonda o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. O que você está fazendo? Então eu falei para o presidente, eu não vou deixar de ir na igreja. Não vou deixar de falar de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E então o presidente me chamou de ousado, mandou sair da sua sala, e como eu tinha um contrato com eles até o final daquele mesmo ano, de 99, ele me afastou, vai para casa dos seus pais, vamos ver o que vai acontecer, que eu vou fazer, senão a gente rescinde. Fui embora. Mas crendo que Deus estava no barco comigo. Crendo que o Senhor estava comigo, crendo que o Senhor estava no controle. E eu, como eu falei aqui, sou o caçula de 8 e fui o primeiro da minha família a me converter, o primeiro. Então depois eu entendi que Deus estava me levando à casa dos meus pais para que eu pudesse influenciar a minha família uma vez que eu estava convertido. Porque o primeiro lugar de influência é a nossa família. Não adianta eu querer influenciar outras pessoas se não influenciar minha casa, o meu lar. Se não influenciar aqueles que convivem comigo e que conhecem
as minhas falhas, os meus defeitos, os meus acertos, aqueles que de fato vão testemunhar a mudança em mim. Ou não. Ou não. E para vocês saberem que Deus é tão maravilhoso, que eu tive o privilégio de batizar a minha mãe. Ela com 71 anos, eu a batizei no Rio Jordão, lá em Israel. Olha como Deus é bom, né? Então Deus nos convida para influenciar, a partir de onde? Da nossa casa. Então Deus é tão bom que eu batizei a Damaris, minha filha, batizei o Levi, batizei a Pietra também. Porque Deus nos chama para influenciar aonde? Em casa. Não adianta eu querer batizar e influenciar outras pessoas se não começar da minha casa. Então o Senhor me deu esse privilégio de voltar para casa, mesmo desempregado, mesmo de repente, né, triste, mas para influenciar a minha família. E hoje muitos irmãos, né, são batizados, são cristãos evangélicos. Aqueles que não são porque não querem. Mas as oportunidades foram dadas. Conhecem o Cristo vivo e ressurreto. Mas não querem simplesmente. Então eu tive esse privilégio de poder estar com a minha família. E mais uma vez meu pai, não, vamos arrumar um emprego, já era. Eu falei, não, Deus vai abrir outra porta. Então fiquei 2 meses na casa dos meus pais. E certo dia apareceu a oportunidade. O telefone da vizinha toca. O empresário me ligando, dizendo que tinha um Gama para eu ir em Brasília. Eu não tinha telefone em casa, na época o telefone era R$ 1.200, uma linha telefônica residencial, e nós não tínhamos condições de comprar uma linha telefônica. Então a vizinha que tinha telefone, e foi lá que tocou, mas a bênção veio para mim. Deus usa terceiros, né, para nos abençoar. E foi assim que aconteceu. Então eu fui para Brasília, para o Gama, jogar lá emprestado, né, como eu falei, tinha aquele contrato com o Santos ainda, fui emprestado. O primeiro time profissional foi o Gama, eu tinha 18 anos, quando eu fui para lá, isso ainda em abril de 99. Fomos campeões brasiliense. Depois muda-se o treinador do Sub-20 do Santos, o Giba vem para o Santos, me convida, porque ele havia me visto jogar. Volto para o Santos, o presidente tem que me, naquela famosa frase, né, do Zagallo, teve que me engolir. Voltei para o Santos. No final do ano teve eleições presidenciais, o presidente saiu, entrou um outro presidente, e eu renovo meu contrato por mais 3 anos, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, querido, quando nós nos posicionamos em prol do reino de Deus, Ele se posiciona em prol da sua vida, em prol da minha vida. E coisa boa é ter o nosso Pai Celestial junto conosco, jogando no mesmo time, trabalhando na mesma empresa que nós. Coisa linda, coisa espetacular. É quando Deus está conosco, porque o vento é favorável. O barco anda, o barco flutua, porque o vento é favorável. Deus faz o impossível acontecer. Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Olha que coisa linda. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí volto para o Santos e começo a ser aqueles famosos empréstimos, vai para um lado, para o outro, e eu solteirão da Silva, cearense feio, né, como disse ali o jovem bonitão, cearense feio que dava medo, e eu falei, Deus, quando é que vai vir a promessa? Quando que o Senhor vai me dar uma varoa? Porque é bom que o homem não esteja só. Para vocês terem uma ideia, eu fui emprestado por Santa Cruz, em Recife, morava na praia de Boa Viagem, pastor, olha só, um jovem comprometido com Deus, como é que é. Fiquei 5 anos em Recife, na praia de Boa Viagem, morava 2 quadras da praia. E eu fui na praia uma vez só, à noite, para tomar uma água de coco. Eu falei, não tem nada de Deus na praia, o que eu vou fazer lá? Tem nada de Deus.
Eu lembro que uma vez eu fui numa reunião de oração de irmã, não tinha nada para fazer, né? À tarde, uma terça-feira à tarde, aquele ciclo de oração. Eu falei, ué, estava na concentração, falei, ué, hoje estava na programação que tem reunião de irmã, de oração, vou lá. Só que eu estava de bermuda, olha só. Aí na hora que eu sentei lá, na hora da oração, né? Sentei, a bermuda subiu, o joelho apareceu. Aí depois do culto, teve uma irmã que falou assim, ô irmão, o irmão tem um joelho bonito, olha aí, pastor, que ousadia da irmã. O irmão tem um joelho bonito. Depois disso, não usei mais bermuda, só calça. Eu falei, não, estou levando a irmã ao pecado, então é só calça agora. Eu ia até para a praia de calça, olha aí que coisa. Então eu fiquei lá em Recife, 5 meses, era trabalho, casa, igreja, casa, trabalho, sozinho, né, solteiro. Eu falei, não vou dar brecha para o inimigo, não. Então assim era a minha tônica, 5 meses direto. Isso em 2001, chegou 2002, eu falei, Senhor, chega. Esse é o ano da vitória. Esse é o ano da bênção. Então comecei o ano do joelho no chão. Falei, esse ano a varoa vai vir, em nome de Jesus. E eu falei, Senhor, e até dezembro, o Senhor tem 1 ano para trabalhar, ó, 1 ano para o milagre. 1 ano para me dar a varoa. E aí Deus me leva para o interior de São Paulo, Ribeirão Preto, para o Botafogo de Ribeirão Preto. E ali eu ia na igreja de segunda a segunda, todo dia solteiro. Eu falei, não tem outro lugar melhor para ir, é só igreja. Todo dia eu estava lá. Às vezes tinha culto, estava só eu e o pastor. Mas estava na igreja, buscando a Deus. Falei, Deus, é aqui que eu vou encontrar a minha varoa. Ela não está em nenhum outro lugar, senão aqui. Por que eu vou encontrar fora daqui? Então era aqui. Aí um bendito culto de oração, uma terça-feira. Eu orava a Deus pela varoa, orava com um olho fechado e o outro aberto, assim, um olho no peixe e outro no gato. Onde ela está, Senhor? Cadê a bênção? E aí no culto de oração, Deus manda a varoa até eu, né? Eu conheci o tio dela e o tio veio e apresentou a varoa para mim. Eu falei, Deus bom, né? Deus maravilhoso. É aquela velha pizza do jovem, vamos comer uma pizza, vamos. Um monte de jovens comendo pizza, eu nem lembro o sabor da pizza, não lembro nada, só olhava para a mulher o tempo todo. Só lembro dela. Estava até sem fome, a pizza veio, não, come aí, fica à vontade. Deixa eu apreciar a bênção de Deus. Ô glória. A varoa. E ali eu lembro que era uma terça-feira, né, que nós saímos, pós-culto com os jovens. Na sexta-feira nós fomos ao cinema. No domingo terminou meu contrato com o Botafogo, voltei para Santos. Falei, mãe, encontrei. Quem você encontrou? Encontrei a bênção, a varoa de Deus. Vamos para Ribeirão Preto comigo, pedi ela em casamento. Falei, tá maluco, menino? Você nem namorou com a menina? Falei, mas não tem namoro não, é casamento. Eu pedi a Deus uma esposa, não foi namorada. Então levei minha mamãe comigo, porque eu falei, sozinho eu não vou, o cearense é cabra macho às vezes, né? Às vezes o cearense fica meio medroso também, né? Aí eu falei, mamãe, vamos comigo, porque tem que encarar os pais dela. Então, sozinho, eu acho que eu não vou conseguir, não. Aí levei minha mãe comigo em Ribeirão Preto, e cheguei lá e falei para ela, eu falei, ó, eu vou pedir você em casamento dos seus pais. Você aceita? Eu falei, se eles deixarem, aceita. Eu falei, coisa boa. Então, vamos que vamos. E assim eu fiz, pedi a Fernanda, não só a mão, mas pedi ela inteira, né? E ela inteira, eu falei, não quero só a mão, não, quero tudo. Completo. E aí os pais resistiram, mas abençoaram ali. E no dia dos namorados, que foi dia 12 de junho, chegamos na frente do nosso pastor, compramos uma aliança. Lá em São Paulo tem a Casa das Alianças, compramos lá então da Casa das Alianças, parcelada, ajoelhamos na frente do pastor, na casa dele, abençoa que estamos noivando, pastor, abençoa aí. E noivamos então na frente do nosso pastor. E dia 7 de dezembro do mesmo ano nós casamos, porque Deus é bom, né? Eu orei a Deus, e isso foi um processo de 7 meses, né? Entre conhecimento, namoro e casamento, porque eu precisava de uma varoa comigo, de alguém ao meu lado. Eu precisava de fato de ter um alicerce familiar comigo, porque eu entendia que a bênção só era completa quando eu estivesse com a minha família alicerçada. Isso é a bênção passa pelo lar. A base familiar
Então me via perdido, sem uma varoa do meu lado. E me lembro que a nossa festa foi muito simples. Os times até então era só promessa, paga, mas não paga, né? Diz que paga, mas não paga. Então lembro que eu tinha um carro, eu fui no banco, deixei meu carro penhorado e peguei 5 mil reais para o nosso casamento. Falei para 5 mil reais. Quero um casamento igual do Fenômeno Ronaldo e a Cicarella lá no Château de Chantilly, lá na França, né? Um castelo esplêndido, se vira. E assim então nós tivemos um casamento abençoado, né? Uma festa linda e maravilhosa, cheia de salgadinho. Olha que benção, parecia aniversário de criança, só tinha salgadinho. Mas Deus é bom, né? É assim, querido, o propósito de Deus não precisa de frescura não, o negócio é simples, Deus é simples, né? Aí a pessoa fala assim, não vou casar não, porque ainda não tenho isso, não tenho aquilo. Aí fica com medo, né? Misericórdia. E eu falo para vocês assim, sem sombra de dúvida e sem medo de errar. Depois que eu casei foi o melhor momento, porque Deus abriu as portas para mim. Antes só garoava na minha roça, né? Depois Deus mandou o temporal. Depois que nós casamos, Deus abriu porta lá no Coritiba, 1 ano de contrato. Fazia tempo que eu não tinha 1 ano de contrato, só de 3, 5 meses. Já abriu a porta, já fui para lá. Campeão invicto paranaense, melhor jogador do campeonato. Eu falei, uau! Casamento é bom, a bênção vem junto, hein, com o casamento. Olha que coisa tremenda. Então Deus começou a dar outras oportunidades. Eu fui agarrando uma a uma. Mas existe o outro lado da escassez. E lembro-me que mesmo depois de casada, quando eu saí do Coritiba em 2004, eu não tinha ainda onde morar, não tinha apartamento, não tinha residência fixa. E aonde eu fui morar? No fundo da casa da sogra e do sogro. Na edícula. Aí foi prova, viu? Porque morar com sogro e sogra, só Jesus na causa. E eu fiquei lá, pastor, 4 meses. No fundo da casa do sogro e da sogra, desempregado. É a escassez do emprego. Muitas vezes acontece isso conosco, né? E nós ficamos ali, esperando em Deus, e ali eu estava aguardando, né, a resposta de Deus, na prova, ensinamento do Senhor na minha vida. Mas Deus tinha um propósito. Qual que era o propósito? Tinha um jovem, um primo da minha esposa, que morava lá também. Ele era órfão e morava lá. Era um cara muito estudioso e ateu, completamente ateu, da PM, ateu, não acreditava em Deus. E Deus falou para mim, quero usar a sua vida para salvar esse jovem. E eu falei para ele, Deus falou comigo que você vai se converter. E ele falou assim, jamais, Ceará, você está maluco. Nem creio em Deus, Deus para mim não existe. Eu falei, existe e você vai se converter. E ali fiquei 4 meses e orava por ele. Às vezes batia um papo com ele sobre Deus. Enfim, então os 4 meses se passaram. E depois que nós saímos de lá, eu recebo uns 15 dias depois, eu recebo uma ligação dele. Ceará, né? O que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Fui para a igreja, um amigo meu me chamou e aceitei a Jesus. Olha aí que bênção, né? Então Deus tem um propósito em tudo. Em tudo nós só precisamos entender o propósito de Deus. E às vezes, Deus, Ele usa você no momento adverso, né? Fazendo com que você passe um momento adverso para outras pessoas serem abençoadas também. Mas Deus permite que nós passemos por momentos de escassez, mas porque Ele quer nos dar oportunidades grandes. Quer nos ensinar no momento de escassez para que as oportunidades venham e nós possamos ser abençoados por elas. E depois dali, então, o Senhor me leva para o São Caetano, depois para o Internacional de Porto Alegre, em 2005. Com um contrato de 8 meses, termina o meu contrato, eu fiz uma simples oração. Falei, Deus, nós classificamos para a Libertadores, eu nunca disputei a Libertadores. Campeonato continental tão importante, eu gostaria de disputar esse campeonato. Então renovo o meu contrato e fui embora de férias. E estando eu de férias, o meu empresário me liga dizendo, o Inter ligou e quer renovar seu contrato por mais 3 anos. Eu falei, resposta de Deus. E ele disse, eu só acredito na hora que assinar. Eu falei, toma posse, incrédulo, da bênção, né? Toma posse da bênção. É de Deus. E assim fomos para lá e assinamos o contrato. E como eu falei, Deus faz além daquilo que nós pedimos. Eu pedi para disputar somente o campeonato, a Libertadores. E não só disputei, como fomos campeões.
da Libertadores 2006 em cima do São Paulo. Ganhamos. E quem ganha a Libertadores vai para o Mundial de Clubes. Então nós fomos para o Mundial de Clubes em 2006. Ganhamos as semifinais e fomos para a final contra o Barcelona. E lá estou eu, passando um filme na cabeça. Estava lá na roça, trabalhando, comendo rapadura com farinha. Agora estou no Japão, disputando o campeonato mais importante de clubes. E eu falei, Deus, só o Senhor mesmo para fazer isso, né? Só que tinha outra missão quase impossível. Eu tinha que marcar o Ronaldinho Gaúcho, o melhor jogador do mundo. Eu falei, Jesus, tem de piedade de mim, né? Tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, que missão dá para outra essa missão, mas quanto maior a missão, maior a recompensa. Quanto maior o desafio, querido, maior a recompensa. É assim na vida. Davi só foi recompensado com a ausência, ou com, né, na verdade, sendo, como é que fala, isentado, né, com a isenção dos impostos, porque ele venceu Golias. Senão ele não ia ter a isenção de impostos. Ele só casou com a filha de Saul porque ele venceu Golias. Ele só foi reconhecido como um grande guerreiro porque ele venceu Golias. Se ele ficasse como os outros soldados com medo, ele não ia ser reconhecido, como os outros não foram. Então, quanto maior o desafio, maior a recompensa. Então, quando nós fomos para a final, os jornalistas perguntavam, será que você vai marcar o melhor do mundo? Na Europa, ninguém conseguiu parar o homem. Você acha que você vai parar? Eu falei, claro que eu vou. E como você vai fazer? Estratégia. Conta um pouquinho para nós. Não, é segredo. Oxi, contar estratégia é segredo, mas só um pouquinho não. No dia do jogo vocês vão ver. E a estratégia, eu confesso para vocês, que era chegar no hotel, dobrar o joelho e falar, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Me ajuda que o negócio é difícil. Essa era a estratégia, pedir ajuda para Deus. E o Espírito Santo me levou então a 1 Samuel capítulo 17, a batalha do pequenino contra o gigante. Davi contra Golias. E o Espírito Santo dizia, isso vai se reproduzir hoje, ou amanhã, né, no futebol. A noite não foi tão boa, porque humanamente falando, as emoções às vezes saem, né, do controle. Então, já tinha o fuso horário, e ainda mais com essa pressão de marcar esse homem aí, eu falei, meu Deus, era só cochilo, quase não dormia. Mas enfim, chegamos na grande batalha, naquela oportunidade que Deus estava me dando de jogar aquela final. E nós fomos para aquele jogo. A estratégia do treinador é sempre, né, a violência, dá no tornozelo e assim por diante, reveza, toma um cartão um, depois o outro, vamos tirar o homem de campo. Só que não precisa disso, né? Eu sempre fui um jogador muito, vamos dizer assim, íntegro na minha profissão. Como falei para vocês, né, eu sou cristão evangélico mesmo, desde os 8 anos, né? Não sou só religioso. Então, sempre procurei obedecer a Deus desde os meus 18 anos. Então, eu nunca fui maldoso no futebol. Só fui expulso uma vez na minha carreira, porque eu puxei a camisa do atacante. E a culpa, na verdade, não é transferindo culpa aqui, né? Transferindo. Mas foi uma pastora que orou para que eu pregasse na igreja dela. É verdade. Ela tinha me convidado, eu falei, pastora, eu tenho um jogo nesse dia. Ela falou, mas na semana da pregação você me responde, se você vem ou não. Pode vir em cima da hora, na véspera, se você falar que vem, está na benção. Eu falei, beleza. Aí no jogo anterior, eu cometi uma falha que jamais eu cometi na minha carreira. E eu fico bravo quando eu vejo os laterais cometer essa falha. Que é tomar uma bola enfiada entre o lateral e o zagueiro. Isso não se... É um erro básico, primário, né, dos laterais tomar uma bola dessa. E eu tomei nesse dia essa bola entre eu e o zagueiro. Quando eu vi os atacantes já estavam entrando na área, eu só puxei a camisa. E aí fui expulso e quando eu cheguei na igreja da pastora, eu falei, a senhora é culpada. Se a senhora não ora, eu não estaria aqui, eu não seria expulso. Não ia manchar a minha trajetória com uma expulsão. Enfim, então foi a única vez. Então eu sempre fui íntegro, né? Procurei jogar limpo futebol. E eu falei, não preciso disso. Então fui para onde? Fui para a estratégia. Deixa eu
deixa eu estudar meu adversário. Então estudei o Ronaldinho. E graças a Deus não precisei ser maldoso. Eu fiz uma falta só no final do jogo já, foi um jogo de corpo que eu dei nele, que ele estava passando, deu um jogo de corpo, foi falta, a única que eu fiz no jogo inteiro. E nós conseguimos então vencer esse jogo de 1-0, com um gol do saudoso Adriano Gabiru, que o cruzeirense gosta dele, o Alex, que é cruzeirense, fica bravo, esse cara era ruim demais. Mas enfim, um herói improvável, ele fez o gol e nós fomos campeões do mundo. Vejam que eu pedi para disputar um campeonato, Deus nos deu o título, depois fui para o Mundial, e fui campeão mundial também. E depois eu usava uma camisa em inglês, Jesus Love You, para mostrar para o mundo inteiro que Jesus ama as pessoas, que Jesus é amor, porque Deus nos dá essas oportunidades e eu tenho plena consciência que o Senhor vai me cobrar cada oportunidade que Ele me deu. Eu te coloquei ali, acolá, o que você fez? O que você fez, né? O que você fez para que o meu nome fosse glorificado? O que você fez para que eu pudesse receber a glória? E assim então nós fomos ovacionados, festejados. E eu falei, Deus, muito obrigado. Eu não esperava chegar a este lugar, estar aqui. Mas Deus é um Deus de abundância. É um Deus de muito mais. E aí no ano seguinte eu sou surpreendido com uma oferta para ir para o Paris Saint-Germain da França. Eu falei, meu Deus, com 27 anos, né, às vezes a pessoa fala, não, já está velho, já está tarde, mas para Deus não tem isso. Deus abriu uma porta no Paris Saint-Germain para ir para lá. Eu só sabia falar cearês, agora tinha que falar francês. Olha aí como Deus faz. Então fui para a França. Chegando lá na França, antes de ir para a França, melhor dizendo, nós deixamos uma igreja fundada lá em Porto Alegre, está no bairro Paternon, Igreja Batista, né, oriunda de reuniões na minha casa, célula. Fomos para o salão de festa e antes de sair, falei com um pastor amigo, pastor, cuida das ovelhas, que Deus está me dando outra missão. Então deixamos uma igreja fundada, fomos para a França e a tônica era igual. Na França, dobramos o joelho, a minha família, minha esposa, falamos, nós precisamos que Jesus nos utilize neste país para que o país possa conhecer esse Cristo que tem nos abençoado tanto. E assim, queridos, nós fizemos 5 anos na França, no Paris Saint-Germain, reuniões na nossa casa da mesma forma, morávamos distante, mas eu chegava do treino, no dia de reunião, pegava meu carro, buscava pessoas na estação de trem, trazia para casa, ministrava, orava pelas pessoas, depois deixava as pessoas de volta lá, e assim era a tônica, né, porque mais vale uma alma do que o mundo inteiro. E assim eu fazia todas as quinta-feiras, que eram nossas reuniões, e Deus foi abençoando, abençoando, e no início nós dávamos um lanche, depois eu via que as pessoas vinham do trabalho, contratei um buffet e todas as noites tinha janta, todas as quintas, né, janta para o pessoal. Então se você não pega de uma forma, pega de outra, né? Pega pelo bucho, pegar o povo pelo bucho, vamos pegar a galera aí, mas importante é trazer esse povo para Deus. E resumindo, depois de 5 anos que ali ficamos, alguns títulos dentro de campo, mas os maiores conquistas foram fora dela, ou fora dele, né, do campo. Deixamos 36 pessoas batizadas, eu batizava no jardim de casa com uma piscina inflável. E a nossa oração Deus ouviu, que era que o evangelho fosse propagado no país inteiro. Então o maior jornal impresso, Parisien, a jornalista veio cobrir o batismo na minha casa e saiu no maior jornal da França que o jogador do Paris batizava fiéis na sua casa. Então foi algo espetacular, né? Que teve uma propagação muito grande na França, este batismo que eu fiz, né? Batizei o Blaise, que era o jogador da seleção francesa, jogava no PSG também. Batizei ateu, batizei muçulmano na minha casa. Então foram períodos assim maravilhosos que nós tivemos ali no Paris Saint-Germain, na França. E depois saiu até uma reportagem dizendo do avanço do evangelho na França, e havia um ex-jogador do Paris que fazia parte deste avanço, que era o Marcos Ceará, lá na França, né? Então depois dali nós íamos para o Brasil, para o Belo Horizonte, o Cruzeiro, em 2012, a parte do Cruzeiro, maior de Minas, né? Não era nem para... Momento difícil, mas vai passar, né? Vai passar esse momento difícil. Está passando, né?
Então, eu falo para vocês assim que é a direção de Deus, porque eu tinha um compromisso com o Inter de voltar para o Internacional, não deu certo a minha volta para o Inter. Tive também proposta boa do Santos, mas na época o dinheiro era só para Neymar na época. E eu falei, trabalhar por amor, né, jogar por amor, ainda não estou nessa fase não, preciso alimentar meus filhos. E aí a melhor proposta foi do Cruzeiro, de fato, né, não sou hipócrita, né, melhor proposta foi do Cruzeiro, então vim para o Cruzeiro. E no Cruzeiro nós tivemos então um período memorável nesse clube aí, fui muito bem recebido. Lembro-me que na época fizeram uma enquete sobre a minha vinda e foi muito bem aceita a minha vinda para o Cruzeiro. Aos 32 anos de idade, quando eu vim para o Cruzeiro, então nós conseguimos ser bicampeões brasileiros, né, 2013 e 2014. Nós tínhamos ali, então, reuniões nas concentrações. Quando eu cheguei, não havia reuniões, então eu peguei o Fábio, o Léo, que já estava há mais tempo, o Tinga, o Leandro Guerreiro, que eram cristãos, os 4, o Borges, que estavam chegando junto comigo, e começamos a fazer reuniões nas concentrações, começamos a buscar a Deus. E lembro-me que o jogo contra o Grêmio, que foi o jogo decisivo para o nosso título em 2013, nós entramos com uma faixa, Jesus, o segredo do sucesso. Nós entramos com essa faixa em campo. E no ano seguinte, nós somos bicampeões brasileiros, e eu pedi para o pastor Jorge Linhares, nós fazemos um culto de ação de graças, né? Eu sou pastor da igreja Getsemane, do pastor Jorge Linhares. Então pedi para ele liberou o culto da vitória, que é às terça-feira, para nós fazermos então esse culto de ação de graças. E ali nós estávamos com a igreja lotada, né, umas 4.000 pessoas no templo. E todos os jogadores estavam juntos, todos os jogadores subiram no altar junto com as suas esposas, suas famílias, né? Louvamos a Deus com Eli Soares no dia. Então foi um momento assim espetacular, um momento muito lindo, né? O treinador, diretor, enfim, toda a comissão técnica estava juntos. Torcidas organizadas no templo ali, ouvindo falar de Jesus, e eu tive o privilégio de ministrar naquela noite. E no momento do famoso apelo, mais de 100 pessoas vieram à frente entregando suas vidas a Cristo. Então Deus é tremendo, Deus é espetacular, Deus é maravilhoso. Nós só precisamos aproveitar as oportunidades, porque Deus quer fazer um grande movimento através das nossas vidas. Nós só precisamos estar dispostos e falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, usa a minha vida para impactar minha família, meus amigos no trabalho, impactar vizinhos, pessoas, porque eu quero fazer parte deste movimento. Eu quero fazer parte, não quero ficar aquém, né? E o Senhor então foi fazendo grandes coisas ali no clube, no Cruzeiro, mas todo ciclo tem o seu término, tem o seu fim. E em 2015, então, terminei meu ciclo no Cruzeiro, fui para o Coritiba, o Internacional, e depois terminei no América em 2017, sendo campeão da Série B em 2017 no América, 3 meses apenas. E quero finalizar a minha fala nesta oportunidade que Deus me deu de defender as cores, né, do Coelhão, do América Mineiro. Lembro-me que 1 mês e meio antes de terminar o campeonato, nós estávamos em 5º lugar. E Deus me dá um sonho. E eu estava em cima de um carro de bobeira comemorando o título. E eu então criei que era Deus que estava me dando um sonho, que não era coisa da minha cabeça, e que nós seríamos campeões daquele torneio, aquele campeonato. E não somente criei e fiquei para mim, tomei posse, mas eu ia nas igrejas e falava, se tiver americano, pode comemorar antecipado o título. E nós estávamos em 5º lugar, querido. Então isso não é somente fé, mas ousadia, né, de conhecer o Deus que você serve. Conhecer o meu pai, né? Eu sei que Deus ele é capaz de fazer. Então eu dizia, se tiver americano, comemora antecipado. Então nós fazíamos a nossa parte dentro de campo e eu fazia a minha parte orando para que Deus confirmasse o sonho que Ele tinha me dado. E pouco a pouco nós fomos subindo na tabela. O Inter estava na liderança, isolada. E não somente isso, eu mandei fazer 35 camisas com frases bíblicas, né, em português e inglês. E mandei colocar atrás bicampeão brasileiro, porque tinha sido em 97. O cara que fabrica as camisas falou, Ceará, se for bicampeão, se vocês forem campeões, nós te damos essas camisas de graça. E eu ganhei as 35 camisas, né, pastor? Porque Deus falou, Deus cumpre. Então nós fomos para aquela final, o último jogo, precisando vencer para sermos campeões.
E termina o primeiro tempo 0-0, o Inter ganhando lá em Porto Alegre, todo mundo festejando já lá. Eu falei, Deus, se a gente não ganhar, eu vou ficar envergonhado diante de tantas pessoas que eu já falei. Então tem compaixão de nós, né? Tem misericórdia. E aos 33 minutos, o nosso zagueiro faz um gol de joelho. De joelho. Um bate-rebate na área, eu acho que o cara esticou o joelho e bateu nele, entrou e ganhamos de 1-0. Fomos campeões porque Deus falou e um maluco acreditou, né? Tem que ter um maluco para acreditar nas promessas de Deus, para gritar, para falar. Tem que ter alguém. E eu fui esse maluco acreditar na promessa de Deus. E as oportunidades que Deus me concedeu, eu sempre procurei aproveitá-las, todas elas, como um faminto por um prato de comida. É oportunidade, não vai ser de outro, vai ser minha. Ninguém mais pode ter mais vontade do que eu, ninguém pode entrar nessa porta, porque Deus abriu para mim esta porta. E assim então fechou-se o ciclo no futebol profissional. Terminei com 37 anos e meio, corria 10,5 km por jogo. Então, independente de título, independente de nome, independente de time, a determinação sempre foi a mesma. A vontade de vencer sempre foi a mesma e continuo faminto, continuo com vontade de vencer. Continuo, né, ainda jovem, mesmo aos 41 anos, com fome. As experiências só me acrescentaram mais vontade de poder ter novos projetos, novos planos na minha vida. E Deus tem me concedido muitas oportunidades. E eu tenho agarrado cada uma delas que Deus tem me dado, em nome de Jesus. E o maior desafio da minha vida tem sido cuidar dos meus filhos sozinho, ser papai e mamãe ao mesmo tempo. Isso é um grande desafio. Mas Deus, Ele nos capacita, né? Ele não nos dá nada além daquilo que nós podemos suportar. Antes, Ele nos dará também a capacitação, nos dará também, né, o alívio ou a provisão para nós podermos passar por cada situação. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus, para que nós possamos orar nesta noite. Em nome de Jesus, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é maravilhoso. Eu faço uma live, não sei se alguém daqui me segue, né? E se me acompanha nessa live que eu faço todos os dias de manhã. Faz 10 meses que eu faço uma live das 7h30 às 8 da manhã, né? Compartilhando uma reflexão bíblica, uma palavra de Deus, todas as manhãs no meu Instagram, Ceará02, _oficial. Se você não me segue, passa a seguir lá. E todas as manhãs nós estamos ali ao vivo, né, online, compartilhando a palavra de Deus. Os nutricionistas dizem que a melhor refeição é o café da manhã, né? Espiritualmente também, a melhor refeição é o nosso devocional de manhã, né? Nós falarmos com Deus, buscarmos a presença de Deus. E eu não quis ser egoísta e falar, vou ficar só para mim. Eu quero compartilhar o meu café da manhã, né? Eu quero compartilhar o meu devocional. E todas as manhãs, há 10 meses, ininterrupto, às vezes nós estamos na estrada viajando, eu paro em algum posto, ou mesmo dentro do carro, e faço a live de manhã, porque é um compromisso meu com Deus. E pelo menos até o dia 31 de dezembro, assim estarei. No próximo ano, Deus vai me dar outra direção, Deus vai me dar, né, outra estratégia, mas até lá estarei todos os dias de manhã, em nome de Jesus, né, na presença dEle, compartilhando a palavra de Deus. Põe a mão no seu coração e feche os seus olhos. Quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Deus é soberano, querido. Deus é soberano. E Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Os planos de Deus são infalíveis. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Jesus, Ele simplesmente dava graças e o pão era multiplicado. Jesus simplesmente dava graças e Lázaro era ressuscitado. Tamanha era a comunhão de Jesus com Deus. Ele conhecia Deus plenamente. Não, é meu Pai. Ele é poderoso, Ele é capaz, Ele é onipotente, Ele pode fazer. Então eu vou agradecer, porque Ele vai fazer. No capítulo 6 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres
em Nazaré por causa da incredulidade do povo. As pessoas diziam: não, este é o filho de Maria e José que cresceu conosco, como pode dizer ele ser o filho de Deus? E por causa disso, Jesus não pôde fazer muitos milagres ali em Nazaré. Nesta noite eu peço a você, mande embora a incredulidade, tira o advérbio de dúvida da sua mente. Se, será, não, Ele vai fazer, Ele pode fazer, Ele vai realizar, Ele vai abrir a porta, Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai libertar, Ele vai fazer em nome de Jesus, porque Deus é o seu papai amado, é o seu papai querido que tem todo o poder em suas mãos. Então nesta noite eu quero orar por você, para que no nome de Jesus o milagre aconteça na sua vida e você possa perceber as oportunidades que Deus está te dando, a fim que você seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Deus poderoso e querido, papai amado, eu abençoo teus filhos e filhas, abençoo o teu povo, papai, e te agradeço pelos milagres realizados nesta noite. Te agradeço, Senhor, pelas vidas salvas nesta noite. Te agradeço, meu Pai, pelas vidas libertas, transformadas nesta noite. Eu te agradeço pelas oportunidades que foram geradas nesta noite, meu Pai. Eu te agradeço pelas portas abertas. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelos diplomas que foram conquistados a partir de hoje. Eu te agradeço, Deus, pelas barreiras que foram quebradas, pelos muros que foram destruídos, pelas algemas que foram quebradas nesta noite. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelas restaurações. Eu te agradeço pelas famílias que foram restauradas nesta noite. Eu te agradeço pelos corações que foram alientados, Pai, aliviados nesta noite. Eu te agradeço pelo cada coração, Deus, que foi restaurado. Eu te agradeço, Senhor, por cada sentimento de ódio, de raiva que foi arrancado. Eu te agradeço, Pai, por cada perdão que foi liberado nesta noite, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, pelas mentes que foram transformadas, meu Pai. Eu te agradeço, Deus, porque o milagre foi feito. O milagre foi feito no mundo espiritual. O milagre foi feito no mundo físico. O milagre foi feito nas emoções. Por isso que eu te agradeço, meu Pai, porque a tua igreja está estabelecida neste lugar para fazer a diferença em Ouro Branco, meu Deus, para fazer a diferença nesta cidade. E muitas vidas são alcançadas, muitas vidas são transformadas através do teu povo, através da tua igreja. Por isso nós te glorificamos, Pai, e te bendizemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Aplauda ao Senhor nesta noite em gratidão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço que vocês lembrem-se de mim, né, em oração, tanto do Marcos quanto do Ceará. Não esqueça, pode orar pelos dois, porque orando pelo Ceará você abençoa o estado inteiro também. Além de me abençoar, está abençoando o meu estado. Ainda que eu seja um cearense mineiro também, ainda que eu não fale muitas vezes como mineiro, mas meus filhos já são um linguajar mineirês aí, um linguajar abençoado. Foi, aqueles que não sabem, foi o sotaque número 1 do Brasil, viu? Os mineiros, o sotaque mais apreciado. E o segundo, o dos gaúchos, bate, Então eu joguei lá no sul, Eu lembro que eu fiz eu repliquei esse post dizendo, agradecendo em mineirês e também em gaúchês também, Então eu agradeci os dois, porque foram duas terras que me acolheram super bem,
tanto o Sul quanto, né, Porto Alegre, quanto aqui Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E eu tenho grandes projetos, Deus tem colocado grandes projetos e desafio no meu coração. E estando eu aqui em Minas, esses projetos vão trazer benefício para toda a população mineira, em nome de Jesus. Então orem por mim, Deus tem já me levado a muitos lugares, né? Eu tenho sido muito grato a Deus por causa do projeto social que me abriu portas e me projetou para o futebol. E tenho procurado então retribuir, visitando tantos projetos e abençoando tantos projetos sociais em Minas Gerais, em todas as regiões, né? Essa semana que vem agora estaremos no norte de Minas, abençoando lá o norte de Minas, fazendo jogos beneficentes para abençoar famílias, pessoas, e temos assim feito em várias regiões também. Esse final de semana, infelizmente, fui fazer um jogo e me lesionei, né? Não é questão de idade, né, pastor? Né? Questão de idade, porque quando eu era jovem também me lesionava, né? Então, não é idade, é que aconteceu de se lesionar. Então nós fizemos um jogo do Master do Cruzeiro contra o Santos, perdemos de 3-2 sábado, lá em São Paulo, e eu só joguei 10 minutos, por isso que nós perdemos. Se eu tivesse o jogo inteiro, a gente tinha ganhado. Não, certamente, não tenho dúvida, querido, não existe a dúvida em mim, é certeza e convicção, né? Então, como eu saí aos 10 minutos, nós perdemos o jogo para o Santos, né? E aprove a Deus me parar um pouquinho, mas assim é e assim será, no nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos vocês. Conto com as orações de todos, viu? Passo a palavra para o Senhor. Queridos, glória a Deus por esse dia, por essa palavra. Quero louvar a Deus pela vida do Ceará, que veio de Belo Horizonte, não do Ceará, para nos abençoar. E quero que vocês, quando sair por aquela porta, agarre no que você ouviu e coloque em prática. Para os jovens, para os adultos ou velhos, não importa. As oportunidades de Deus para a sua vida foram liberadas aqui. Nós somos um povo cristão, evangélico, como você disse, confiamos em Deus e andamos por fé. Quem está aqui? Se nós cremos que Deus vai fazer, Deus vai fazer. E a fé, ela não funciona se não houver uma ação. Quem está me ouvindo? Amém? Trabalhe muito, cuide de sua saúde, como foi orientado, estude, e os resultados virão na sua vida através da sua fé. Nós cremos que Deus vai fazer. Enquanto houver o seu coração estiver batendo, você pode ter certeza que essas coisas que Deus te prometeu serão realizadas. Deus não falha, Deus não falha. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que eu vi que você coloca em prática, confia em Deus, vai dar certo. Pode ter um round 2, um jogo 2, mas vai dar certo, porque Deus falou que vai dar certo. É assim que é. Amém? Não anulando a oração que foi feita, mas põe a mão no seu coração para eu abençoar vocês, para a gente ir para casa. Pai, no nome de Jesus eu oro por este povo que veio, louvou o Senhor desde o princípio e ouviu a sua palavra, e ela agora está guardada em vários corações aqui, essa semente que foi lançada pela vida do pastor Ceará. Deus, que essa semente possa germinar e produzir o fruto pela qual o Senhor destinou. Deus, que as pessoas que ouviram essa palavra possam apossar dela em fé e desfrutar do melhor do Senhor para a vida de cada um deles. Cada propósito que o Senhor determinou aqui, seja para ganhar família, seja para ganhar o esposo, seja para ganhar a esposa, ou o amigo, ou o patrão, não importa. Aquilo que o Senhor destinou, a tua palavra diz que a sua palavra nunca vai voltar vazia. Ela cumpre o alvo pela qual o Senhor destinou. E no nome de Jesus, eu abençoo o teu povo que ouviu a tua palavra, para que possamos juntos voltarmos às nossas casas e tenhamos todos uma semana abençoada, sustentados pela mão poderosa do Senhor e guardados pelos anjos do Senhor, pela ordem que sai da tua boca. É assim que cremos, Senhor. Muito obrigado por esse dia, pela vida do teu servo e de todos que vieram aqui para ouvir essa palavra. Nós te damos a honra devida, o nosso muito obrigado,
e oramos agradecidos no nome de Jesus. Digam amém. Irmãos, domingo que vem, dia 14, a celebração da ceia do Senhor aqui na igreja às 19 horas. Convido você a estar conosco. Nós estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor, anunciando a morte dele até que ele venha. Então você que está presente, que ele está conosco, será a semana que vem. Em nome de Jesus. Pastor, obrigado por ter atendido o convite, por ter vindo nos abençoar, que o Senhor possa recompensar a sua vida. O seu companheiro, que é o nome Alex, tá? Que Deus abençoe a sua vida, Alex. Vocês possam voltar em paz para as vossas casas, e todos os demais visitantes, amigos que vieram também, que Deus os abençoe. Estenda assim a sua mão, que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. A vitória é de quem? Os irmãos estão prontos? A vitória é de quem? Pelo sangue. Vão em paz. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus os abençoe.